Olá, bem-vindo à nossa aula de resistência dos materiais. Hoje a gente vai complementar o assunto sobre flexão plástica numa viga. Então, continuando com essa questão de deformações plásticas, a gente vai ver as resistências das vigas, tanto a resistência elástica e plástica, né, e que vai então nos dar a questão do fator de forma. Então a gente vai, o objetivo desta aula é ver o ganho de resistência que uma viga pode ter se a gente considerar que ela está entrando na fase plástica, né? Então até quanto que a estrutura pode aguentar, né? Então isso daqui é mais ou menos o que a gente já viu na outra aula, né? Na introdução. O que a gente quer é ir um pouco além da lei de Hooke, né? E saber qual é o ganho que a gente tem aí quando o elemento está em... Então a gente já viu na aula passada esse desenho que exatamente o ganho que a gente está tendo, né, entre o diagrama de tensões não, né, é a representação das tensões quando meu elemento de viga ele está suportando apenas o momento elástico, e aqui uma representação das tensões quando ele está no momento de plastificação, momento máximo de plastificação, certo? Então só nesse desenho a gente já percebe que enquanto eu tenho tensões, né, se eu considerar cada uma dessas setinhas, né, o comprimento dessas setinhas e fazer um somatório, vai dar um comprimento menor do que essas setinhas, porque a gente vê que aqui a distribuição de tensões é uniforme, ó, né? E aqui ela é triangular, então eu tenho um volume de esforço maior do que aqui, sendo que aqui o máximo é equivalente ao máximo daqui. Então, se eu analisar esta figura e esta figura, eu vou saber qual é o ganho que eu tive de tensão de uma para outra, certo? Como em ambos os casos as resultantes das forças, né, que a gente viu ali, eles dependem do centroide dos volumes, certo? Que a gente viu, dos volumes que representa a distribuição de tensão. Eu tenho as reações para o máximo de resistência elástica e para o máximo de resistência de plástica, e aí é dado nessas duas fórmulas. A gente vai ver também na aula de hoje, a gente vai dar um destaque nessas fórmulas que são importantes para a gente e que a gente vai usar nos exercícios que a gente vai ver logo assim. Os momentos fletores calculados a partir dessas reações, né, que nada mais é do que o braço de alavanca multiplicado por essa reação, né? Então eu também obtenho os momentos a partir das tensões elásticas, né? Por que eu estou tentando buscar aqui em relação à tensão elástica, né, tensão máxima elástica? Porque aí eu estou querendo cortar um com o outro, né, quando eu fizer a relação. Então o objetivo é chegar nisso daqui, dizer que MP é 3/6 de ME, né? Esse 3/6 seria esse ganho, né? Normalmente, né, a literatura já trata desse ganho como sendo o fator, eles chamam de fator de forma, que é esse componente K, né? E que depois eu vou acabar voltando, né, para elementos estruturais de viga, né, aqueles em forma de I, de H. Esse ganho ele é relativamente pequeno, é de 0,8 a 0,14. Mas vamos continuar, né? Então, como a gente já está falando, né? Como a gente já está falando já há um tempo, isso daí é uma prática de projeto. O projetista ele pode decidir ou não utilizar essa prática, que é
avaliar o edifício a partir da consideração do momento plástico, né, da plastificação da seção, né? Depois, isso daí já é um pouco mais assunto lá de estruturas metálicas, né, de estruturas de aço, na disciplina própria para isso, em que a gente normalmente avalia se vale ou não a pena ver essa questão do plastificação da seção. Por quê? Porque a plastificação da seção quase sempre causa uma deformação na estrutura considerável. Então, para chegar no momento plástico, a gente tem uma deformação considerável da estrutura. E isso pode inviabilizar o projeto. Então, eu não posso simplesmente, não, vou decidir porque ele fica mais resistente, porque eu aproveito melhor as características do aço, mas nem sempre é interessante. O que acaba acontecendo é que determinadas estruturas a gente usa o projeto, né, o dimensionamento elástico, e num outro eu uso o dimensionamento plástico, né? Então, por exemplo, o que é muito comum, né, o que eu mesmo já uso bastante, é o seguinte: num telhado, que é uma coisa assim tranquila de cálculo, e aí ocorre com frequência, né? A estrutura da tesoura ou do pote que está segurando, quer dizer, a estrutura principal a gente calcula normalmente pelo método elástico, para evitar grandes deformações. Já os elementos de suporte do telhado, que já não são principais, são secundários, aí a gente usa metodologia plástica. Então as terças, os caibros, a gente considera pelo momento plástico, porque ela não vai cair, vai dar uma certa flecha, mas não é o suficiente para causar algum problema para a estrutura. Então isso é uma questão interessante. Normalmente para elementos primários da estrutura a gente ainda usa a metodologia elástica de projeto, e em elementos secundários a gente acaba utilizando a metodologia plástica, né? E a gente vai sempre buscando, né? A gente tem na literatura valores de K, e às vezes a gente nem precisa fazer todo o cálculo que a gente vai mostrar na aula de hoje, porque isso já foi calculado e tal em diversas questões, né? E tendo o valor de K, eu acho qual que é o momento máximo que a estrutura tem a partir do momento elástico que o elemento estrutural tem, né? Como eu disse, a literatura costuma ter, embora eu andei dando uma catada nos livros de resistência dos materiais, eu não achei isso. Eu acho que acha-se mais fácil nos livros de estruturas metálicas, né? Como por exemplo lá o Feio, né? O livro do Feio, que é da Michelle e do pai dela, que agora esqueci o nome dele, né? Eles costumam ter umas tabelinhas indicando, e a gente percebe que cada seção de viga, eu estou considerando aqui tudo maciço, certo? Tudo maciço. Cada seção aqui tem um K diferente. O perfil I, que é muito usado na construção civil, tem um K muito pequeno, muito próximo de 1, certo? Então ele pouco vale usar num perfil I desse tipo aqui a consideração do momento de plastificação, porque é muito próximo, eu não vou ter um ganho tão grande assim, né? São elementos como, por exemplo, retangulares, que como eu falei, né, era 3/2, né? 3/2 é 1.5. Então um K de 1.5 já vale a pena. Se ele for uma circunferência, ele vai até 1.7. Aqui é aproximadamente, porque isso daqui na verdade depende de π, dá uma dízima periódica aqui, então a gente costuma falar que é aproximadamente 1,7, é um pouco mais que isso. E por exemplo, quando eu tenho uma seção em forma aqui de losango, né, de diamante, chega-se até um K de 2 vezes, quer dizer, o momento plástico é 2 vezes maior do que o momento elástico. Só que não é o caso, né? Não é o caso a gente calcular vigas com esse formato, né?
A única coisa que a gente percebe que pode tirar de informação é que quanto mais material eu tiver aqui na região da linha neutra, maior é o ganho, né? Maior é o ganho nesse momento de plastificação. Elementos com pouco material aqui na região da linha neutra tem ganho muito pequeno, certo? Então aqui, como é que eu faço para obtenção do momento plástico, né? Então o objetivo é encontrar o braço de alavanca, né, das reações, né? E esse braço de alavanca ele pode ser obtido a partir também o momento elástico, né? Ele é obtido a partir do módulo de resistência. Isso daqui a gente obtém em qualquer tabela aí de vigas, né? Vigas metálicas. Então a ideia é a partir dos módulos, né? Módulo de resistência e do braço de alavanca, né? Obter o K. Então ele faz aqui, tem um pequeno algebrismo para a gente obter o K a partir do braço de alavanca e do módulo resistente, né? O braço de alavanca é só pegar o momento e dividir pela tensão máxima, né? Então eu obtenho ele já em função das dimensões do retângulo da seção. E o W também, isso daqui é obtido pela inércia dividido pelo C, também é fácil de obter. Aí quando eu coloco o Z sobre W, né, eu obtenho o K, né, da estrutura da seção retangular, que é 2/3, ou como eu escrevi naquele desenho, 1,5, né? Então é só uma comprovação aqui algébrica para saber que o K realmente pode ser obtido a partir do Z, né, e do W, que é o que? O braço de alavanca de plastificação e o módulo resistente. Então na próxima aula a gente vai ver algumas aplicações. Então vocês já podem até dar uma olhada em algumas aplicações no livro. Eu sugiro dar uma olhada, como a gente já viu em aulas passadas, tem algumas aplicações no livro do Gier, né, e do Beer. Então vocês podem dar uma olhada lá, é fácil de pegar o PDF deles na internet, ok? Então tá bom, hoje acho que já é por isso, é só. Próxima aula eu vou deixar vocês alguns exercícios resolvidos para vocês terem uma noção de como que eu uso essas fórmulas que a gente viu até agora nos problemas, ok? Obrigado.